Estamos de volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Nesta noite, discutindo sobre atualidades da política brasileira e trazendo como convidado para falar conosco sobre esse tema o promotor Dr. Fábio Weimarté, que é promotor do Patrimônio Público do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Bom, doutor Fábio, retomando aqui a nossa conversa, nós ouvimos muito falar também essa semana sobre anistia, Caixa 2, e muitas pessoas sequer sabem o que é isso. Então, nós gostaríamos que o senhor explicasse primeiro o que é anistia e também o que seria o crime de Caixa 2. Eu vou falar de uma maneira bem simples, para o telespectador entender, que o nosso público nem sempre tem formação jurídica. Então, a anistia a gente poderia dar como se fosse um sinônimo assim, de um perdão. Você está perdoado. Então, você cometeu um crime, mas você está perdoado. Você não vai responder por ele, ou seja, você não vai sofrer nenhuma consequência pela sua conduta criminosa. Então, a anistia a gente pode, a grosso modo, assim, de uma maneira bem simplória, dizer que equivale como se fosse a um perdão, tá certo? E o Caixa 2... Na verdade, essa expressão Caixa 2, bem aplicável à questão das campanhas eleitorais, a arrecadação de erário para financiamento dessas campanhas eleitorais, que é como se fosse um caminho escuso, um caminho paralelo, um caminho não oficial, um caminho não legal, através do qual esse dinheiro de financiamento dessas campanhas eleitorais chegam aos candidatos. Então, é uma verba que ela não é contabilizada pelos candidatos e que, não sendo contabilizada, normalmente ela implica numa desigualdade entre os candidatos e num resultado viciado do pleito eleitoral. Então, a princípio, o Caixa 2 seria isso, a prestação de conta dos partidos e dos candidatos, ela deve se dar de modo formal, porém, somente incluindo aquele financiamento, aquele dinheiro que veio oficialmente, ou seja, aquele que veio pelo Caixa 2, que veio em paralelo, ele fica fora. E aí vem esses abusos do poder econômico, essa desigualdade entre os candidatos. Pois bem, esse Caixa 2, o dinheiro que vem para esse Caixa 2, aí é que está o problema. Que sempre, ou quase sempre, ele tem origem ilícita. Ele tem origem ilícita. Ele vem através de lavagem de dinheiro. Fraude, licitações para construção fraudes, pública. Propinas, ou dinheiro de corrupção. Então é um dinheiro sujo, é um dinheiro, mais do que isso, é um dinheiro imundo. Vamos usar assim a expressão. Então, esse dinheiro sujo, proveniente de crimes, da prática de crime, proveniente de corrupção, ele vem para financiar essas campanhas e acaba que esses, entre aspas, beneficiários dessa verba acabam levando vantagem em relação a outros candidatos. Então, o Caixa 2 é esse. É dinheiro, é financiamento através de dinheiro sujo, dinheiro imundo, obtido através de crime, de práticas criminosas, muitas vezes contra a administração pública, propinas, essa coisa toda aí. Esse é o Caixa 2 e a anistia é o perdão por esse absurdo de se utilizar desse dinheiro imundo para financiar campanhas eleitorais. Recentemente tivemos grande vitória também com relação ao financiamento por empresas, não é isso mesmo? E agora aparece esse Caixa 2 para, digamos assim, continuar essa imundície na política brasileira, não é isso mesmo, doutor? Exatamente. Inclusive, nesse último episódio, nessa questão, quando se discutia o impeachment da então presidente Dilma, no próprio Supremo Tribunal Federal, houve quem, inclusive os próprios advogados, chegaram a admitir, perante a maior corte de justiça do nosso país, a prática do Caixa 2. Porém, como esse Caixa 2, até então, não é uma conduta tipificada, ou seja, não pode ser considerado crime, consequentemente, quem se beneficia ou quem
quem destina essas verbas imundas para o financiamento de campanha, por si só, por essa conduta simplesmente de utilizar ou de direcionar essa verba de lavagem de dinheiro oriunda da prática de crimes, não significa prática de crime. Né? Então, uma das medidas era justamente a criminalização desse Caixa 2, uma das medidas propostas pelo Ministério Público. Né? Doutor Fábio, e se essa anistia ao Caixa 2 tivesse passado pela Câmara, tivesse sido aprovada pelos deputados, o que ela significaria? Porque no direito brasileiro, a lei penal ela não retroage para prejudicar o réu, né? Então, assim, como o senhor acabou de citar, o Caixa 2 ele ainda não é crime, né? Então, ele, caso seja criminalizado, ele não pode, então, prejudicar quem praticou essa ação anteriormente à lei. Então, como ficaria essa questão da anistia ao Caixa 2, caso ela fosse aprovada? Na verdade, essa denominação anistia ao Caixa 2, o contexto, ou o texto, o conteúdo da proposta ia muito mais além disso. Ia muito mais além do que isso. Na verdade, não se trataria nem apenas de criminalizar ou de perdoar, anistiar quem praticou o Caixa 2, conforme você bem colocou, que nós temos o princípio lá da anterioridade penal, em que ninguém pode ser processado ou condenado por crime sem que, antes da sua conduta, a lei já previsse essa conduta como crime. Não é isso? Mas, como eu estou falando, o conteúdo dessa proposta, que ficou conhecido como Caixa 2, na verdade, como se estava querendo aprovar na Câmara, significaria um perdão a vários outros tipos de crimes que estariam ligados a esse Caixa 2. Né? Crimes totalmente relacionados à prática de corrupção. Corrupção ativa, corrupção passiva, etc, etc. Então, ou seja, as investigações, a persecução penal, quando eu digo persecução penal, é a ação criminal que os promotores intentaram contra essas pessoas que já estão sendo responsabilizadas perante o judiciário pela prática de diversos delitos, inclusive contra a administração pública. Essas pessoas simplesmente seriam beneficiadas com perdão pela prática desse delito. Quer dizer, se a lei não pode retroagir para prejudicar, ela pode retroagir para beneficiar. Certo? Eu posso praticar uma conduta hoje que é tida como criminosa e no curso do processo, ou mesmo na execução da pena, vem uma lei e diz que aquela conduta não é mais crime e eu sou imediatamente beneficiado com aquela anistia, com aquele perdão. Então, na verdade, essa anistia ao Caixa 2 é nesse sentido, que, na verdade, criminosos de alto escalão, da classe política, eles seriam beneficiados com previsões de lei em que as condutas que praticaram, as condutas criminosas que praticaram, deixariam de ser consideradas como tal e assim estariam livres. Consequentemente, todo o trabalho de investigação e todo o trabalho das ações penais já intentadas e que ainda estariam por vir, estaria todo prejudicado com essa anistia do Caixa 2. Doutor Fábio, nós sabemos que para um pacote desse virar lei, precisa passar por todo aquele trâmite que a Constituição prevê, né? Aprovação na Câmara, no Senado, sanção e tal. Qual o próximo passo agora para essas medidas virarem lei? Infelizmente, a Câmara Federal manchou a sua história com a aprovação dessas medidas anticorrupção que passaram a ser medidas pró-corrupção. Não é? É verdade mesmo que se fala por aí, nas redes sociais, nas rodas de conversa, que os deputados advogaram em causa própria. O grande objetivo nessas alterações, nessa mudança das propostas do Ministério Público, foi realmente blindar aqueles que cometeram crimes graves contra a administração, corrupção, propinas, enquanto os serviços básicos da nossa sociedade, educação, de saúde, etc., está aí tudo parado, tudo falido. Então, o grande objetivo era realmente blindar
eles advogaram em causa própria, né? A maioria deles, inclusive os que são investigados e são processados. Então, de tal forma que eles mancharam a história da Câmara Federal, no meu entendimento, não é? Foi um afronto à sociedade brasileira, porque o sentimento da nossa sociedade vai exatamente no sentido contrário, vai no sentido de um efetivo combate à corrupção. E eles aprovaram o projeto, então já foi enviado ao Senado, conforme Joyce aqui relatou, o presidente daquela casa, né, a Câmara Alta, o Senado Federal, tentou pôr em votação em regime de urgência, né, graças a Deus não foi aceita essa tramitação agora no Senado em regime de urgência, então vai passar pelas comissões até que se chegue ao plenário e aquela casa revisora, Câmara Alta, Senado, do nosso Congresso, ela vai então examinar e se por acaso aprovar tal qual como ela veio da Câmara, vai a sanção do presidente, a sanção ou veto do presidente da República. Se houver alteração, então esse projeto de lei deve voltar ainda à Câmara para reexame. Mas eu gostaria de dizer que, apesar dos pesares, eu tenho a mais absoluta convicção de que, ao final de tudo, essa intenção retaliativa, esse atentado à independência e ao livre exercício das elevadas funções que cabe aos promotores, aos procuradores, aos representantes do Ministério Público, os integrantes do Judiciário, isso não vai vingar. Tenho quase certeza que o próprio Senado já vai fazer uma filtragem muito grande, bem considerável, daquele que eu considero um lixo, daquele lixo que veio da Câmara Federal. Com certeza o Senado já vai depurar isso. E ainda assim, nós temos aí para aguardar o veto ou a sanção do presidente da República, e aquilo que, após todo esse processo, porventura ainda persista, naquilo que representa um atentado à liberdade e à independência de atuação do Ministério Público, do Judiciário, eu não tenho a menor dúvida que o Supremo Tribunal Federal vai fazer as devidas correções. É importante que a população perceba que ela tem vez e tem voz, né? Um exemplo disso é a própria aprovação da anistia, né, o Faixa 2. Os deputados sentiram a pressão não só das autoridades, dos membros do Ministério Público, do Judiciário, mas também da população, que fez pressão, né? E eles amedrontaram, recuaram, mas aí em contrapartida emendaram aí o pacote com essa previsão de punição aí a juízes e promotores por abuso de autoridade. Mas, doutor Fábio, falando agora um pouco sobre a Lava Jato, a força-tarefa da Operação Lava Jato, né, que vem aí já muitas fases, muitos desdobramentos, muitas pessoas investigadas, denunciadas. Em que pé está hoje a Operação Lava Jato? Olha, a Lava Jato é um marco, na verdade, é um marco divisório da atuação do Ministério Público, da atuação do Poder Judiciário. Eu até gostaria de resgatar aquela ideia que eu vinha, acho que no primeiro bloco na nossa participação, quando eu falava que, apesar de ter havido aquela pessoalização, não é, de toda essa investigação na figura do juiz Sérgio Moro, que na verdade o juiz ele não pode fazer nada sozinho, que quando vem uma sentença condenatória, a sentença condenatória ela não se origina exatamente daquilo que o juiz escreve, a sentença que o juiz escreve, mas se origina na prova. Uma condenação ela se origina na prova, uma absolvição também ela se origina na prova. E uma condenação ela vem na prova, e quem produz a prova é os órgãos de investigação, Ministério Público, Polícia Federal. De tal sorte que quando nós conseguimos produzir uma prova robusta, não há como haver a absolvição. Né? Apenas a dosagem da pena ali é a critério do juiz. Mas ressalto as qualidades, as virtudes de coragem, de independência do juiz Sérgio Moro. Então essa é uma investigação que realmente marcou não só o Ministério Público e o Judiciário, mas a própria história política do nosso Brasil. Aquilo que estamos vendo hoje
brevemente, muito brevemente, já vai estar, ou se é que já não é, já está nos livros aí, não é? Nas escolas, para que essas que hoje são crianças possam realmente saber o que houve. De tal forma que essa Lava Jato, então, é um patrimônio da sociedade e um patrimônio da história do nosso país. Né? Então, não podemos prever exatamente quando ou como vai ter fim essa Operação Lava Jato. Eu espero que nós possamos ir sempre, e sim, sempre às últimas consequências. Que nós possamos efetivamente punir todos aqueles que devem ser punidos, que devem ser responsabilizados. E que seja apenas o início, né, da nossa luta de combate à corrupção, né, porque a Operação Lava Jato, né, como o senhor já citou, é um marco na história brasileira, mas ela foi inspirada, né, na Operação Mãos Limpas, né, da Itália, que também varreu uma grande parte da corrupção no início da década de 90, mas teve também algumas consequências ruins, né, alguns magistrados, alguns procuradores, eles foram taxados, foram acusados injustamente, chegaram a ser afastados dos seus trabalhos. E logo após, pouco tempo depois, Silvio Berlusconi assumiu como primeiro-ministro, criou várias leis, né, que enfraqueceram o judiciário, e é isso que a gente não pode deixar que aconteça aqui. Nós, população, cidadãos, eleitores, temos que apoiar, temos que respeitar, né, Alexandro? E apoiar os trabalhos de combate à corrupção do Ministério Público, né, o trabalho do Ministério Público, do Poder Judiciário, e também fazermos nossa parte, né, como cidadãos. Isso mesmo, Joyce. Nós não podemos cruzar os braços diante de uma afronta dessas perante a sociedade, e com esse pacote que o Senado aprovou recentemente, a Câmara aprovou recentemente, podemos ter um resultado não muito satisfatório perante a sociedade, uma vez que os procuradores da Lava Jato disseram já que, se esse projeto virar lei conforme foi aprovado na Câmara, eles renunciarão à atuação nas investigações da Lava Jato. Então, nós não devemos cruzar os braços diante dessa afronta que estamos aí à mercê de tudo isso. E não permitir essa intimidação, né, dos nossos parlamentares aos juízes e promotores brasileiros que estão trabalhando em prol da sociedade, né? É isso mesmo, Joyce. Bom, doutor Fábio, nós teremos ainda outros questionamentos a fazer. Teríamos muito a conversar sobre o tema. Um tema muito instigante, muito satisfatório, digamos assim, em conversar, em debater. Pois é, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Nós agradecemos a sua participação e deixamos desde já o convite, né, o senhor como promotor do patrimônio público, para voltar aqui e conversar conosco, com nossos telespectadores, sobre outros temas. Olha, eu agradeço a oportunidade e desde já aceito o convite de estar aqui outras vezes para a gente conversar esse assunto que é de interesse de todos nós, da nossa sociedade, né? Então, eu agradeço e até a próxima oportunidade. Cidadania vai para um rápido intervalo e voltamos já já com o quadro Concurseiro Moçoroense com dicas de concurso com o professor Fábio Hunter. Não sai daí. Cidadania volta já. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, volta já.